Bom, na verdade, não tem muita divergência entre as duas propostas. O objetivo básico das duas é a mesma, que é, substituir os tributos atuais sobre bens e serviços, PIS, COFINS e IPI, que são federais, o ICMS estadual e o ISS municipal, por um único imposto sobre bens e serviços. Esse é o desenho básico das duas propostas. A proposta do Senado, ela é mais ampla, no sentido que ela tem o objetivo de alcançar mais tributos. Então, ela propõe também extinguir o IOF, o CID combustíveis, o salário e educação, que seriam incorporados dentro do imposto sobre bens e serviços. A rigor, isso não é um problema, exceto pelo fato de que quanto mais receita você tiver que financiar com o imposto sobre bens e serviços, maior vai ter que ser a alíquota. E a alíquota já vai ser bastante elevada. Mas eu acho que isso é um espaço de negociação. A proposta do Senado também propõe unificar a contribuição social sobre o lucro líquido com o imposto de renda das pessoas jurídicas, que a rigor não é também nenhum grande problema. Então, do ponto de vista, tem uma diferença de escopo, que eu acho perfeitamente possível compatibilizar. A discussão aqui vai ser só, bom, ok, o que nós vamos extinguir, qual vai ser a alíquota do imposto sobre bens e serviços, até onde nós vamos. Tem uma segunda diferença, que é na forma de gestão do imposto sobre bens e serviços. A proposta da Câmara, ela prevê que vai ter uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços, mas que vai poder, a União, os estados e municípios vão poder fixar suas alíquotas e, portanto, poderia ter diferenças de alíquotas entre estados e entre municípios. E seria uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços. A proposta do Senado, ela prevê várias alíquotas, não fala o número, mas o deputado Rauli, que no fundo é quem inspirou a proposta, está falando em 4 alíquotas, só que ela seria uniforme em todo o país, mas vantagens e desvantagens. A ideia de alíquota uniforme para todos os bens e serviços é consenso na literatura sobre como deve ser a tributação de bens e serviços. A diferenciação, a possibilidade de estados e municípios gerirem suas alíquotas, nós que trabalhamos na proposta que está na Câmara entendemos que é importante para manter a autonomia federativa. Mas é uma decisão do Congresso Nacional. Nós achamos que reforça, inclusive, o argumento de constitucionalidade da PEC 45, a manutenção da autonomia dos entes da federação na gestão da sua arrecadação via a possibilidade de mudar a alíquota do imposto. Mas são diferenças que são perfeitamente possíveis de compatibilizar. A proposta do Senado tem uma transição mais curta, de 5 anos, dos tributos atuais para o novo imposto. A da Câmara tem uma transição em 10 anos, mas, de novo, aqui é uma questão de parâmetro, é perfeitamente possível compatibilizar. E tem diferenças de redação, que, no fundo, na forma de aplicar, são relevantes, mas que não é o que vai impedir a convergência entre as duas propostas. Então, minha avaliação é que, sim, existe uma possibilidade enorme de convergência entre a proposta da Câmara e a proposta do Senado. O que nós temos, na verdade, a oposição à reforma hoje, ela está, vamos dizer, uma parte está no setor de serviços, e aqui é uma questão importante da gente entender. O setor de serviços hoje paga menos imposto, no geral, porque paga PIS/COFINS geralmente cumulativo e paga a alíquota 3,65 e paga ISS, no máximo 5%, e passaria a pagar uma alíquota mais alta no IBS. Mas aqui precisa entender claramente qual é o impacto sobre o setor de serviços. Primeiro, todo o setor de serviço, prestador de serviço que está no meio da cadeia, ou seja, que presta serviço para uma empresa, na verdade vai ser beneficiado pela reforma tributária. Porque hoje ele paga um imposto menor, mas não dá crédito para o tomador de serviço. Agora ele vai pagar um imposto maior, mas vai dar crédito integral para o tomador de serviço. Então, na soma entre o que o prestador de serviço paga e o tomador de serviço recupera, tem uma redução de carga tributária em relação à situação atual, que é exatamente a eliminação da cumulatividade do sistema tributário atual. Teria sim um aumento na carga na prestação de serviço para consumidor final. Mas aqui tem várias questões que precisam ser consideradas. Primeiro, quem é que consome serviço? Quem consome serviço, não só no Brasil, no mundo, são as famílias de alta renda. Só para ter uma ideia, a gente fez uma conta com base na pesquisa de orçamentos familiares. As famílias da primeira faixa de renda, que vai até 2 salários mínimos de renda familiar, 9% do consumo tributável é com serviços. As famílias de alta renda, que é mais de 25 salários mínimos de renda familiar mensal, 31% do consumo tributável é de serviços.
por que a gente tem que cobrar menos imposto sobre aquilo que o rico consome do que sobre aquilo que o pobre consome? Então, tributar por igual serviço e mercadoria é progressivo, tributar menos serviço é regressivo. Existe, sim, uma discussão sobre questões específicas como saúde e educação privados, e aí talvez faça sentido ter um tratamento diferenciado, não porque é serviço, mas porque você está deixando de usar a saúde pública, a educação pública, a usar a saúde privada, a educação privada. Não necessariamente precisa ser uma alíquota menor. Pode ser, por exemplo, uma devolução para as famílias até um certo valor do que elas gastaram. Será que faz sentido tratar igualmente uma família que gasta, sei lá, R$ 800 por mês para manter o filho na escola do que uma família que gasta R$ 10.000 por mês para manter o filho na escola? Tá certo? A primeira, talvez, se eu tributar, talvez eu esteja forçando ela a ir para a educação pública. A segunda, certamente, tem condição de pagar imposto. Então, tem que ver como é que vai trabalhar. Na questão do comércio, aí é mais difícil de entender, porque, no fundo, as mercadorias hoje que o comércio vende são mais tributadas do que vão ser tributadas com o IBS. Se você pegar um produto que paga 18% de ICMS e 9,25% de PIS/COFINS por dentro, ou seja, sobre o preço com imposto, isso, na verdade, significa uma alíquota próxima de 37% por fora, sobre o preço sem imposto, que é o que nós já estamos pagando sobre as mercadorias que a gente compra hoje no Brasil. E a proposta é reduzir essa alíquota dentro do projeto de reforma tributária. O que o Congresso talvez queira é manter o sistema de substituição tributária, que a gente acha muito ruim. A gente prefere que você tenha a tributação em todas as etapas do processo de produção e comercialização. Mas certamente o problema não está na alíquota. A alíquota para bens vai cair em relação à situação atual. Mas não é todo o comércio, não. Tem uma boa parte do comércio que está apoiando a reforma tributária. Alguns setores comerciais que estão tendo essa resistência. Mas, honestamente, não tem muita lógica a posição deles, a não ser que eles queiram manter a substituição tributária como é hoje. Mas aí que sejam explícitos no que eles estão propondo. Porque o imposto incidente sobre o que eles estão vendendo vai cair em relação à situação atual. Na verdade, é a razão pela qual está sendo proposta a reforma tributária ampla. O impacto da reforma tributária sobre a produtividade e a redução do custo do investimento e, portanto, aumento do estoque de capital, e desta forma sobre o PIB potencial do Brasil é muito grande. Tem um estudo divulgado recentemente do economista Braulio Borges, em que ele estima que o impacto direto da aprovação da PEC 45, ela seria um aumento de 20 pontos percentuais no PIB potencial do Brasil em 15 anos. É um impacto absolutamente monumental e, na verdade, essa é a razão pela qual a gente está se propondo e por que a reforma tributária é tão importante. Por que isso acontece? Por vários motivos. Um deles é a redução do custo burocrático de pagar imposto, que no Brasil é o mais alto do mundo. Segundo o Banco Mundial, é o país em que mais se gasta horas para poder cumprir a burocracia tributária. Segundo, é uma redução do litígio, com certeza a simplificação que está proposta na reforma tributária vai ter um impacto enorme de redução de litígio no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, as matérias em litígio tributário no Brasil hoje, tem um trabalho que foi divulgado recentemente, que estima em cerca de 5 trilhões de reais, 73% do PIB, as matérias em litígio tributário no Brasil. Tá bom, uns 2 trilhões desse valor, ou 1,5 trilhão, 2 trilhões, é crédito podre, que está na dívida ativa, mas ainda assim sobra algo como 3 trilhões e meio de reais de matéria em litígio tributário no Brasil. Nós estamos falando aí 40%, 50% do PIB brasileiro, algo entre 40% e 50% do PIB brasileiro em litígio tributário. Isso seria reduzido pela reforma tributária, embora tenha que fazer outras mudanças para reduzir litígio em outros tributos também. Tem uma redução importante do custo de investimento e do custo de exportações, o que aumenta o potencial de crescimento do país, porque hoje o nosso sistema tributário onera exportação, onera investimento, tira a competitividade do Brasil e, sobretudo, tem correção de distorções alocativas. O que é distorção alocativa? Você investe errado no Brasil por conta do sistema tributário.
Como é que se entende isso? Pensa no mundo sem imposto. No mundo sem imposto, como é que as empresas vão se organizar? Onde é que elas vão investir? Um bom sistema tributário não deveria distorcer essas decisões de investimento. Você deveria investir nos mesmos lugares, nos mesmos setores que você investiria sem o sistema tributário. E o sistema tributário brasileiro, principalmente na tributação de bens e serviços, ele tem uma quantidade monumental de tratamentos diferenciados, setoriais, regionais, por tipo de empresa, que acabam fazendo com que a estrutura produtiva se organize de uma forma extremamente ineficiente. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos pensar aqui onde uma empresa no Brasil hoje monta o seu centro de distribuição. Ela monta o seu centro de distribuição não onde ela reduz o custo de logística. Ela monta o centro de distribuição onde ela reduz o custo tributário, aumentando o custo de logística. Então, você, para pagar menos imposto, você gasta mais caminhão, mais caminhoneiro, mais combustível, mais estrada, para poder pagar menos imposto. Do ponto de vista da empresa individual, é lógico. Ela fala, estou minimizando o meu custo. Do ponto de vista do país, é totalmente irracional, porque o custo econômico, que é o custo de trabalho e capital, fica mais alto. A mudança proposta na reforma tributária, tanto na PEC 45 quanto na 110, ela, na verdade, ela acaba com todos os benefícios fiscais que tem hoje nos tributos sobre bens e serviços, federais, estaduais e municipais, sem aumentar a carga tributária. Ou seja, você elimina a distorção que hoje leva a empresa a montar o centro de distribuição no lugar errado, mas isso não aumenta o custo da empresa, pelo menos no conjunto das empresas do Brasil, porque você faz isso ajustando na alíquota do imposto e, portanto, mantendo a carga tributária no nível atual. Se você eliminar benefício fiscal mantendo os tributos atuais, você aumenta a arrecadação, você aumenta a carga tributária. O que tem dentro da proposta de reforma tributária é a eliminação de benefícios fiscais sem aumentar a carga tributária, e isso é feito como no ajuste da alíquota do imposto, que vai ser mais baixa exatamente porque você está eliminando os benefícios. Então, assim, o motivo de fazer a reforma tributária é esse, é fazer o país crescer mais. E isto não é só bom do ponto de vista das pessoas, nós estamos falando que a renda de cada um dos brasileiros, em média, pode estar 20% maior do que ela seria sem a reforma tributária em 15 anos, mas isso também pode representar a diferença entre a solvência e a insolvência do setor público brasileiro. Nós estamos saindo dessa pandemia com uma dívida pública extremamente elevada, e tem 3 formas de você financiar, você impedir que essa dívida pública cresça de forma explosiva ou, idealmente, que ela reduza. Uma das formas é controlando despesa, cortando despesa, que é importante, tem que ser feito, mas a gente sabe que é difícil fazer com um impacto muito forte no curto prazo, e mesmo aquilo que você faz no longo prazo, como a reforma da Previdência, tem um impacto bastante diluído no tempo. A segunda forma é aumentando a carga tributária, o que ninguém quer, e é muito ruim para o país, na verdade, porque provavelmente você vai aumentar distorções que prejudicam o crescimento da economia brasileira. E a terceira forma é fazendo reformas que aumentam o potencial de crescimento da economia, mantendo a carga tributária, que é exatamente o que se propõe na PEC 45. Ou seja, é a forma virtuosa, junto com contenção da expansão de despesa, tem que ser os dois, é aumentar o potencial de crescimento da economia e adotar medidas que controlem o ritmo de expansão das despesas públicas. Ao fazer esses dois conjuntamente, você faz com que a dívida pública tenha uma trajetória sustentável, e uma dívida pública sustentável é a diferença entre poder fazer política pública ou não poder fazer política pública. Quando você tem uma dívida pública alta e crescente, você não consegue fazer política pública. Simplesmente, além de ter juros muito mais altos, você perde a capacidade de fazer política pública. Primeiro, a reforma tributária acaba com a guerra fiscal na forma como ela é hoje. Tem uma transição, tem essa transição na PEC 45 de 10 anos. Ao longo dessa transição, os benefícios fiscais atuais vão sendo progressivamente reduzidos e são extintos no final da transição. A ideia é que não tenha nenhum benefício fiscal dentro do desenho da PEC 45. Então, ela acaba com a guerra fiscal como ela existe hoje.
Com relação ao impacto sobre a dívida pública, eu vou dar uns números aqui exatamente desse estudo do Braulio Borges. O Braulio fez duas projeções. Ele supôs que você mantém o teto dos gastos até 2036, com um pequeno ajuste em 2027, em que você, além do crescimento da despesa pela inflação, você poderia crescer a despesa também pelo aumento da população brasileira, que hoje é menor que 1% ao ano. Então, é uma flexibilização muito pequena em 2027 do teto dos gastos. Ele fez o cenário sem reforma tributária, com essa regra muito dura para a despesa pública. Vamos ser bem claros, estou falando aqui até 2036, tem uma regra extremamente dura para a expansão da despesa pública. Com essa regra muito dura para a despesa pública, a dívida pública ficaria estável em torno de 100% do PIB daqui até 2036. Aí ele fez o mesmo cenário, com a mesma regra para as despesas, com a reforma tributária da PEC 45. A dívida pública cairia para cerca de 30% do PIB em 2036, com um crescimento maior resultante da PEC 45. Como eu falei, é a diferença entre solvência e insolvência do setor público. É fundamental que o aumento do crescimento e da arrecadação que resulta do maior crescimento não vire despesa. É fundamental, porque senão não adianta nada. Aí você não consegue fazer o ajuste fiscal em cima do maior crescimento. Mas o maior crescimento provocado pela guerra fiscal, pela reforma tributária, desculpe, ele é o que pode fazer a diferença entre o país ser solvente ou insolvente, sem precisar recorrer a um aumento de carga tributária, obviamente necessitando sim de medidas de controle e de expansão das despesas. Vamos lá. Primeiro, os estados hoje têm uma posição do Concefaz, que é o órgão que reúne os 27 secretários de Fazenda dos estados, apoiando de forma claríssima a reforma tributária, em termos semelhantes ao que está na PEC 45, com alguns ajustes. Por que os estados estão apoiando? Eles estão apoiando basicamente porque eles entenderam que o ICMS, na verdade, virou um imposto podre e que a guerra fiscal, na verdade, sequer está servindo mais como instrumento de desenvolvimento regional para os estados. Quando você generaliza a guerra fiscal, como acontece hoje no Brasil, vira um jogo de perde-perde. Todo mundo perde, os estados perdem receita e o país perde, porque você dá benefício geralmente para atrair empresa que não tem vocação para ir para o seu estado. Então, o estado A dá um benefício para roubar a empresa do estado B e o estado B dá um benefício para roubar a empresa do estado A. E, no fundo, eu fico com uma estrutura produtiva ineficiente, porque as empresas estão no lugar errado, e os estados, no fundo, não ganham nada, só perdem receita. Então, os estados entenderam que o ICMS não dá mais, e os estados entenderam, como nós já tínhamos entendido antes, que a única forma de resolver o problema do ICMS no Brasil é acabar com o ICMS. No fundo é isso. Então hoje eles estão apoiando sim a reforma tributária. Tem uma questão ainda hoje, uma resistência da parte dos grandes municípios. Esse é um problema que nós vamos ter que tratar. Os grandes municípios que arrecadam ISS falam, mas serviço tende a crescer no longo prazo, então nós vamos ser prejudicados. Mas, de novo, que federalismo é esse em que eu digo que o município tem uma base que tem um bom desempenho e o Estado tem uma base que está condenada a não crescer? É um federalismo desequilibrado. Tá certo? Nosso federalismo tem que ser um federalismo equilibrado, que é o que propõe a PEC 45, a mesma base para a União, Estados e municípios. Uma base só para todos os entes da federação. Isso provavelmente vai exigir alguma negociação, mas eu acho que é perfeitamente possível resolver. A questão da Zona Franca, ela é um caso específico da questão mais geral da política de desenvolvimento regional feita com base em benefícios fiscais. Fazer política de desenvolvimento regional com base em benefícios fiscais é uma forma muito ineficiente de fazer política de desenvolvimento regional. Por quê? Por N motivos. Primeiro, porque normalmente você dá benefício para atrair empresas que não têm vocação para ir para o lugar e você deixa de explorar a sua vocação. Você não explora a sua vocação. Você, ao contrário, tenta atrair aquilo que não tem vocação para ir para lá. Segundo, é limitado o que você pode fazer. Hoje, os benefícios tanto de PIS/COFINS, como IPI, como ICMS, eles são basicamente para indústrias e centros de distribuição. Mas, às vezes, você tem vocação para o setor de serviços, seja, por exemplo, desenvolver software ou o próprio setor de turismo, e hoje você não consegue dar benefício para desenvolver o setor de serviços. Não faz sentido nenhum. Quer dizer, numa economia que é cada vez mais de serviço, nós temos um sistema de desenvolvimento regional em que você só tem benefício para indústria e centro de distribuição.
e não tem possibilidade de desenvolver serviços. Portanto, a boa forma de fazer política de desenvolvimento regional é ter recursos orçamentários que você aloca, seja para melhorar a infraestrutura, seja para melhorar a qualificação de trabalhadores, que no longo prazo é o que reduz as diferenças regionais, seja eventualmente para beneficiar algum setor que tem vocação para se desenvolver na sua região. E é isso que se propõe dentro da reforma tributária. A ideia é acabar com os benefícios fiscais do ICMS, mas criar um fundo de desenvolvimento regional que vai ser distribuído para os estados mais pobres da federação, para que eles possam fazer a sua política de desenvolvimento. No caso específico da Zona Franca, é um problema político mais complicado, talvez exija uma transição um pouco mais longa para desmontar toda a estrutura que tem hoje. Mas, idealmente, no final dessa transição, você deveria convergir para o mesmo padrão do resto da federação, que é uma política de desenvolvimento regional que busca explorar as vocações regionais e faz isso através de recursos orçamentários e não através de benefícios fiscais. É possível que seja necessário uma transição específica para a Zona Franca, mas certamente o ponto de chegada não deveria ser diferente. Eu estou bastante otimista, acho que no Congresso Nacional existe uma percepção grande da relevância da reforma tributária, acho que ainda tem um trabalho de convencimento a ser feito junto aos parlamentares que conhecem menos o tema, para eles entenderem por que é importante a reforma tributária. Me preocupa um pouco a posição do governo federal, que em vez de entrar apoiando uma reforma tributária ampla, está propondo uma reforma restrita ao PIS/COFINS e depois mais alguns ajustes em outros tributos, o que para mim não faz muito sentido. Eu acho que se o governo federal, se você chegasse num impasse numa negociação de uma reforma ampla, que tem um benefício enorme do ponto de vista do aumento potencial de crescimento da economia, se caso você chegasse a um impasse, até entendo que você resolvesse fazer uma reforma só para os tributos federais. Mas defender uma reforma só dos tributos federais, que resolve, vamos dizer, 10%, no máximo 20% dos problemas dos tributos sobre bens e serviços do Brasil, para mim não faz sentido. Por que a gente não aprova uma reforma que aumenta o PIB potencial em 20 pontos percentuais, vamos aprovar uma reforma que vai aumentar o PIB potencial em 2 ou 4 pontos percentuais, quando o custo político talvez não seja muito diferente entre as duas. Ou seja, do ponto de vista de relação custo-benefício, fazer uma reforma restrita não tem lógica nenhuma. Nenhuma. Eu espero que o governo federal entenda isso e passe a participar de forma construtiva das negociações no Congresso. Com a participação do governo federal, acho que a chance de aprovar é bastante grande. Sem a participação do governo federal, acho que é um pouco menor, mas ainda assim eu acho que tem uma chance de aprovar sim a reforma tributária no Congresso. Acho difícil aprovar na Câmara e no Senado nesse ano, mas acho que até o primeiro semestre de 2021 tem uma chance bem razoável de concluir esse processo.